Boa noite. Hoje nós vamos apresentar o tema, a apresentação sobre o tema e-govern e a administração pública nas eras das redes sociais. Aqui agora presentes são Murilo Cedrais e Ismael Brito. Porém, o resto do grupo está online na aula também, no momento da apresentação, e ao final sanaremos qualquer dúvida que restar presente no nosso vídeo. Agora eu passo a palavra para Ismael Brito, que ele começar a apresentar a apresentação e ao final eu finalizarei. Boa noite. Eu vou dar início para falar de como funciona o e-govern. O e-govern é um governo eletrônico, é uma infraestrutura única de comunicação compartilhada por diferentes órgãos públicos, a partir da qual a tecnologia da informação e da comunicação é usada de forma intensiva para melhorar a gestão pública e o atendimento do cidadão. O fortalecimento do governo eletrônico vem permitindo que a administração pública faça uso das diversas plataformas comunicacionais digitais que hoje existem. Em tais contextos, os gestores públicos têm criado os perfis dos mais diversos órgãos do Estado, gerando a possibilidade de transmissão de informação e a obtenção de feedback por parte dos cidadãos de modo facilitado. A administração pública ela tem se atualizado constantemente com o intuito de se adaptar ao mundo moderno e tecnológico, a fim de alcançar uma gestão efetiva, considerando a alta intensidade das redes sociais no cotidiano da sociedade. O monitoramento das mídias sociais proporcionou a abertura de novas possibilidades de comunicação e uma consequente aproximação entre usuário e instituição. Logo, essas atualizações e modernizações tecnológicas têm gerado uma maior interação com os cidadãos, inclusive transmissão de informação ao público, permitindo debates e conclusões em prol do interesse público. Podemos também identificar, através de estudos que apontam que 86% dos órgãos federais e dos órgãos municipais, que são as prefeituras, nos seus perfis, hoje, ao menos uma vez na semana, elas utilizam as redes sociais. As mídias sociais digitais se apresentam como uma plataforma de interação com a sociedade, na qual os órgãos podem divulgar informações públicas e acompanhar a percepção do internauta sobre as ações e os serviços. Vou passar aqui. No governo, essas tecnologias ela vem transformando a interação entre o Estado e a sociedade, como eu já disse anteriormente, sendo elas cada vez mais fluidas e colaborativas. A abertura por exemplo, a abertura de processos públicos, a exploração dos recursos que emergiram com o uso das tecnologias de informação e comunicação, ela vem facilitando uma interação mais próxima entre os órgãos públicos e a população cidadã. Na atualidade, podemos dizer assim que o país já apresenta uma série de iniciativas de governo digital que aprimoram as prestações de serviço, a adoção de práticas de governança nos países, ela já iniciou-se nos anos 80, mas o seu pioneirismo foi de 1950 até os meados dos anos 60. A sua centralização foi nos meados de 60 até o final de 70. A sua terceirização, como eu disse anteriormente, foi nos anos 80. O governo eletrônico, propriamente dito, surgiu a partir de 1990 nos Estados Unidos, como já disse também, com a ideia de aproximação entre a população e os órgãos públicos. A percepção de vários teóricos é que os avanços das tecnologias, informação, da internet, elas potencializaram e geraram oportunidades para transformar
as relações entre o governo e o cidadão, colaborando para uma governança e para a governança digital. Porque surgiu com a evolução tecnológica e a expansão da internet, cada vez mais governos estão adotando a tecnologia da informação e comunicação para prever serviços. Esse é um dos motivos de terem surgido o eGov e a correlação entre a administração pública e as redes sociais. Ao se discutir o entrelaçamento entre internet, Estado e a sua participação, se faz necessário a compreensão acerca do governo eletrônico, como esclareci já até então nessa apresentação. O conceito de governo eletrônico pode ser entendido de maneiras variadas. Nesse estudo, entende-se que o governo eletrônico é uma infraestrutura única de comunicação compartilhada por diferentes formas intensiva para melhorar a gestão pública e colocar o governo ao alcance de todos, ampliando a transparência de suas ações e incrementando, como eu disse, a participação cidadã. Essa participação social, que eu já enfatizei várias vezes, ela pode ser entendida como um engajamento, o ato de opinar, escolher e debater sobre assuntos de interesse público. É o que impulsiona, em geral, as ações coletivas. As ações coletivas elas podem ser entendidas como decisões tomadas em grupos em que são postas em prática tais como, por exemplo, abaixo-assinados, manifestações e outras formas de agir. Para os teóricos, o ambiente virtual apresenta um importante potencial para a ampliação da participação social, como eu já disse anteriormente, e especificamente nos anos 90, havia uma visão predominante do direito à informação como uma medida de governança administrativa, ao passo que hoje este direito é cada vez mais considerado como um direito fundamental. Posso citar aqui também a citação de Janoves, em 2015. O cenário do governo digital está em constante mudança para refletir a busca por soluções digitais inovadoras para as pressões sociais, econômicas, políticas e outros, bem como sua transformação no processo. A política de governança digital foi instituída pelo decreto de número 8.638 de 2015, de 2016, em 15 de janeiro de 2016, com escopo de abrangência de órgãos e entidades de administração pública. Essa legislação tinha como objetivo apresentar metas que atingissem a governança digital com o estímulo da participação da sociedade nos serviços públicos digitais, a criação de benefícios para a sociedade por intermédio de informação e dos recursos de tecnologia das quais eram disponíveis até então, e a informação na prestação de serviços públicos e que o governo deverá garantir o acesso às informações à sociedade, considerando nesse último as restrições legais cabíveis. Por sua vez, o objetivo do eGov, da administração pública com relação com as redes sociais, transformar e aumentar esse ciclo de feedback entre o governo e a população, pois isso indica uma valorização do elemento democrático e, à medida que a participação do cidadão ela é levada para além dos períodos sazonais das eleições, isso pode ser considerado como um fortalecimento e um complemento novo da comunicação. O levantamento de opinião pública pode vir a melhorar também projetos encabeçados pela administração, quanto também forçar a transparência e criação de novas medidas, que tenham como finalidade primária
o interesse do cidadão. E, como disse anteriormente, essa possibilidade de cidadão e essa aproximação entre o cidadão e os órgãos públicos, ela de emitir suas opiniões, interagir argumentativamente entre si no cenário digital, cria um paradigma completamente novo. E isso, essa nova forma de comunicação, ela podemos dizer assim, que é em prol da democracia, é um fortalecimento da nossa democracia. O governo eletrônico e novos caminhos para as comunicações, aqui temos os exemplos das funções do uso da internet na administração pública, disseminação das mais variadas informações sobre as atividades do setor público, a possibilidade de utilização como veículo para a prestação e solicitação de serviços online, possibilidade de propiciar maior transparência no modus operandi da gestão pública e a possibilidade de troca rápida de informação entre membros do governo, como preços cotados em licitações, divulgação de experiências bem-sucedidas da gestão pública e etc. Exemplos. Fazendo um link com tudo que Ismael disse, nós podemos perceber que a internet evoluiu de maneira avassaladora nas últimas décadas. E não só a administração pública teve que se adaptar, mas os particulares acompanharam essa evolução junto com a globalização. Tudo está conectado hoje em dia. E a globalização e o governo eletrônico fazem muita parte disso. E o mais peculiar é que as principais formas hoje em dia de o governo interagir com a população e fazer a e-democracy, que é a democracia eletrônica, a participação eletrônica das pessoas nos atos do governo, são por meios eletrônicos particulares, são meios eletrônicos como o Facebook, o Twitter, blogs, Wikipédia, as mídias sociais genéricas como o YouTube também, são ferramentas de utilização da política e da participação democrática muito mais fortes do que programas eletrônicos estatais, como por exemplo o CEB, o site do CEB, que inclusive é também está no Facebook. Basicamente o meio pelo qual o Estado se comunica eletronicamente com o cidadão é por meios particulares, é por meios privados, seja pelo Facebook, pelo Twitter, e essa adaptação faz com que a participação do cidadão na democracia seja muito mais ativa e interativa. Mas como a doutrina classificaria essa participação? E aí existem autores como Chadwick e May, em 2003, o próprio Macintosh, que é famoso pela criação do antivírus Macintosh. Hoje caiu em desuso, mas ele já foi um nome muito importante para a segurança na internet e tudo mais. E Kamal, em 2019, eles falam que existem 3 modelos de participação no e-government. E é exatamente assim que funciona. Existe o modelo gerencial, o consultivo e o participativo. E o modelo gerencial é dirigido pelo governo com fluxos de informação em uma direção para os cidadãos. Nessa forma de participação, os cidadãos simplesmente usam o que é fornecido online pelo governo. Já no modelo consultivo, ele tem um foco entre a administração pública e o cidadão. Diferente do modelo gerencial, o modelo gerencial ele faz e depois pergunta, seria como o plebiscito. Mas já no modelo consultivo, há uma maior participação sobre o Estado e atender a demanda da população. E o modelo participativo seria a união dos dois. O modelo participativo seria o que tem mais grau de participação. A interação com o cidadão é fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas, e não só o Estado e o cidadão. E nisso também participam empresas, organizações sociais, ONGs e etc. Pode passar, irmão. Aí agora a gente fala sobre o panorama atual e a análise prospectiva. A maior parte das políticas públicas no que tange à comunicação em redes sociais se concentra em 2 plataformas principais, que é o Facebook e o Twitter. No mundo todo, há aproximadamente 1 bilhão e 700 milhões de usuários ativos mensalmente para apenas o Facebook. Estatística 2016. Quando se propõe o recorte brasileiro, encontramos um pouco mais de 100 milhões de contas registradas apenas no país.
E de acordo com o ranking dos 15 maiores perfis institucionais públicos no Facebook, 4 estão ligados à temática da justiça ou judiciária. Nesse sentido, tal esfera de poder tem se destacado por suas iniciativas e poder de mobilização na sociedade e para o debate. Pode passar. Panorama da cidadania digital. O governo busca simplificar e ampliar o acesso aos serviços públicos digitais. Ela foi instituída no decreto de número 8.936 de 2016. E uma das iniciativas do MP foi a criação de um programa de transformação de serviços públicos, chamado Kit de Transformação de Serviços Públicos. Essa plataforma, como diz Gleidson, ela trata pela ótica da eficiência. Os serviços digitais eles reduzem até 97% o custo para o governo e eliminam a vida do cidadão em deslocamentos desnecessários. O tempo para esperar nas filas, a impressão de certidões e a autenticação de documentos, que são dificuldades enfrentadas atualmente no atendimento presencial. E isso é um ponto fulcral também na participação do direito digital no e-government. Não só como trata de políticas públicas, o direito digital, mas também como a praticidade que a internet traz para a prestação de serviços do Estado corta tanto o custo quanto o desgaste da população. Hoje em dia, quando, por exemplo, você perde um documento, você não precisa ir na delegacia fazer mais um BO, você faz um BO digital, um BO eletrônico e te enviam pelo e-mail. E essa participação, tanto nos serviços públicos quanto nos atos públicos, não só garante uma efetividade maior dos atos públicos, quanto agiliza e torna muito mais eficiente a vida do cidadão que precisa viver de maneira mais simples. Não com a burocracia antiga estatal, que hoje está se encontrando em defasar. Hoje está defasada. Pode passar o slide. Estratégia do governo digital. Essa estratégia busca nortear as ações de todos os órgãos federais, com o objetivo de transformar o governo pelo digital, oferecendo serviços de melhor qualidade, mais simples, acessíveis e a um custo menor para o cidadão. Até o fim de 2022, se pretende oferecer digitalmente 100% dos mais de 3 mil serviços da União, todos disponíveis no portal gov.br. Com isso, se colocará o Brasil entre os 15 países mais desenvolvidos do mundo em serviços públicos digitais, o que é medido a cada 2 anos pela ONU como parte do Índice de Desenvolvimento do Governo Eletrônico. Visto isso, e tudo isso está presente lá no site do governo federal, e como foi dito aqui, tudo isso faz parte, o e-government, na verdade, ele faz parte de uma interação muito maior, constitucional, que é a e-democracia. A participação do cidadão se torna cada vez mais presente nas tomadas, não só nos atos, nas certidões, mas nos atos, nas tomadas de decisão do Estado. E isso é como o povo agora vai começar a exercer o seu poder de maneira muito mais efetiva. Agora não se vai mais às ruas, como o Direta Já. Agora a revolução é digital. Agora a mudança do Estado e também da política é muito mais digital do que antes, do que nunca foi. E aí resta essa frase em laranja: o digital não mudará o Brasil. O digital mudará as pessoas. E as pessoas mudarão o Brasil. O digital é apenas um meio pelo qual o cidadão vai exercer a sua democracia digitalmente. Pode passar. A experiência de governance na administração pública baiana. De acordo com a agenda estratégica do governo da Bahia, o Estado já dispõe de mais de 600 serviços via internet. A criação de portais de serviços online, como o SACnet, o portal Bahia.ba e o portal do servidor, na instituição de compras eletrônicas, o comprasnet.ba, para aquisições dentro do limite de dispensa de licitação. O programa Inclusão Digital, encampado pela SAEB, e que resultou na criação do projeto Sala do Cidadão, com o objetivo de popularizar o acesso à internet através de implantação de salas para acesso público à rede mundial de computadores. É sobre isso, não só na esfera da União, mas os estados também têm a sua fundamental participação no e-government. Claro que estruturalmente é muito mais fácil
dividir-se, como o Ismael falou, as prefeituras também têm a sua participação no e-govern, e isso faz com que, acumulando tudo das esferas municipais, estaduais e da União, faça com que o cidadão tenha uma representatividade muito maior nos atos, na tomada de decisão do Estado como um todo. Pode passar. Então, como já dissemos anteriormente, a participação da administração pública nas redes sociais é muito importante, muito mais do que nós tínhamos noção do que era ao estudar esse trabalho. O principal motivo disso é a democracia eletrônica e aliar também a administração pública ao cidadão para a interação de melhores políticas públicas, tomada de decisão e agilização da vida das pessoas, a efetividade na vida das pessoas, o aumento na qualidade de vida do cidadão comum, o homem médio. Existe também, doutrinariamente, o autor Matheus Carvalho ele fala sobre, no seu livro de 2019, no livro de Direito Administrativo, ele fala sobre administração dialógica, que é o contrário de administração monológica. E ele faz esse exemplo de uma teoria da doutrina, só que ele aplica isso à lei de licitações. Só que essa teoria também é aplicável ao direito digital. Basicamente, essa teoria fala sobre como o Estado no futuro deve dialogar muito mais com o cidadão. Como o horário público é limitado, ele precisa fazer uma tomada de decisão cada vez mais efetiva para evitar o desgaste, pois o dinheiro público é o dinheiro do povo. E nada melhor do que o próprio povo interagindo digitalmente ou eletronicamente através do e-govern e da e-democracia para ditar de maneira muito mais eficiente e cada vez mais certa e programada as atitudes do Estado sobre as demandas da população e as suas necessidades. Então, a administração dialógica trazida por Matheus Carvalho no livro dele se aplica muito bem também ao nosso tema de hoje. E se vocês puderem dar uma olhada no livro, seria de grande contribuição para o tema. Seria um tema muito rico. Aqui no slide está escrito o seguinte: as novas tecnologias têm gerado grandes mudanças na cultura organizacional da administração pública. Não apenas as iniciativas de interação digital com cidadãos estão em constante proliferação, mas também vão captando as novas tendências temáticas e modo de uso das diferentes plataformas digitais. Em meio a tal contexto, a administração tem tido de se atualizar e desenhar projetos e modelos comunicacionais para não ficar para trás das tendências mais modernas. Ou seja, a população evolui, a globalização evolui, o ser humano e o mundo evoluem como um todo, tanto economicamente e, por consequência, digitalmente, e o Estado tem a obrigação, não só o interesse, ele tem a obrigação de acompanhar essa evolução para que nos represente cada vez melhor. Fica evidente também a importância do papel dos gestores quanto aos mediadores do debate democrático. Isso deriva da necessidade de que os mesmos realizem uma adequada transmissão das informações ao público de forma isenta e completa, bem como auxiliem aos interlocutores na busca por conclusões e encaminhamentos válidos e de interesse público. Conforme observamos, a perspectiva é de intensificação do uso das redes sociais por parte dos cidadãos nos próximos anos, assim como a diversificação das suas ferramentas e métodos. Indo ao encontro de tais tendências, as práticas mais atuais indicam que o governo eletrônico e, mais especificamente, a comunicação por parte da gestão pública também estão trilhando este caminho de consolidação e ampliação dos espaços públicos de debate e informação por meio das redes sociais. Pode passar. Essas são as referências usadas no slide e pelo texto. As referências contidas na minha fala, tanto os artigos quanto o livro, tanto faladas por mim quanto por Ismael, estarão no roteiro. Pode passar. E é isso. Aqui finalizamos a nossa apresentação sobre e-govern na era do direito digital nos dias de hoje. Obrigado pela atenção. Obrigado ao professor Daiane pela oportunidade, pelo tema. Agradeço a todos. Uma boa noite.